Nunca achei que uma simples taça de suco pudesse virar a noite mais tensa da minha vida, mas é exatamente isso que aconteceu. Era um domingo tranquilo, daqueles em que o cheiro de carne assada se mistura com risadas, e tudo parece leve. Minha esposa estava animada, nosso filho corria pela sala com um carrinho na mão, e eu realmente pensei que seria um daqueles encontros familiares normais. Antes de tudo explodir, convidei meus sogros e o irmão dela para jantar. Eles moram em Campinas, e como faziam alguns meses que não nos víamos, pensei que seria agradável reunir todos. Preparei a mesa com cuidado, deixei a cerveja gelando, coloquei música baixinha, queria que tudo fosse confortável. Eu cresci em uma família tranquila, onde ninguém elevava a voz, mas eu sabia que a família da minha esposa era diferente. Um pouco mais dura, mais direta, às vezes até agressiva nas palavras. Mas nunca imaginei até onde isso iria. A noite começou bem. Conversamos sobre trabalho, rimos sobre histórias antigas, meu sogro elogiou a comida, o que já era raro. Eu lembro de olhar para minha esposa e pensar, talvez agora tudo esteja mais leve entre a gente. Nosso filho correu até a mesa, pegou um copo de suco de uva e, como qualquer criança de 4 anos, tropeçou. Algumas gotas respingaram no chão, um pouco na toalha. Nada demais. Só uns pingos roxos perto da cadeira. Mas o silêncio que veio depois. Parecia que o tempo congelou. Meu sogro levantou como se tivesse visto um crime. O rosto dele ficou vermelho, a veia no pescoço saltada, e antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele gritou. Gritou com toda a força que tinha nos pulmões. Você não sabe fazer nada direito. Olha isso! Meu filho ficou paralisado. Os olhinhos arregalaram, a boca tremeu, e depois veio o choro, aquele choro desesperado, sentido, que corta o peito. Ele tentou pedir desculpas, balbuciando entre soluços, mas meu sogro avançou um passo, apontando o dedo no rosto dele. Se fosse meu filho, eu ensinava a obedecer. Criança precisa aprender no grito, senão cresce frouxo. Aquilo me ferveu por dentro. Senti meu corpo inteiro reagir antes mesmo de pensar. Fui até ele rápido e falei firme, abaixe o tom de voz. Ele é uma criança. Ele só derramou suco. Mas ele riu. Riu da maneira mais fria que já ouvi. Estou fazendo o que vocês não fazem. Estou educando. Criança tem que ter medo para obedecer. E então, e isso é a parte que me dá vontade de tremer até agora, ele tentou pegar no braço do meu filho. Não para ajudar. Não para consolar. Ele ia puxar, como forma de disciplina. Eu coloquei a mão no meio, sem pensar 2 vezes. Você não toca nele. Nunca. Meu sogro ficou indignado, como se eu fosse o errado ali. Minha sogra se levantou na hora, dizendo que estávamos criando um menino mole, que o mundo real não tem paciência com fraquezas, e que meu sogro estava apenas fazendo o papel de homem mais velho da casa. Meu filho soluçava atrás de mim, agarrado na minha perna. Minha esposa estava branca, imóvel, como se tivesse voltado a ser uma criança, sendo repreendida de novo. Os olhos dela pediam que eu resolvesse, porque ela não conseguia. E naquele momento eu soube. Eu respirei fundo, olhei para o homem que gritou com meu filho como se ele fosse lixo e falei, com a voz mais calma que consegui sustentar. Na minha casa, ninguém humilha o meu filho. Se você não sabe tratar ele com respeito, vocês podem ir embora. Agora. O que aconteceu depois é difícil até descrever. O silêncio que veio depois do que eu disse foi quase pesado. Minha sogra arregalou os olhos, meu cunhado parou com o garfo no ar, e meu sogro me olhou com uma mistura de surpresa e desprezo, como se não acreditasse que alguém tivesse coragem de enfrentá-lo. Ele sempre foi o tipo de homem que espera a obediência automática, como se sua autoridade fosse natural e inquestionável. Mas naquele momento, eu não estava preocupado com o ego dele. Eu só via meu filho tremendo atrás de mim. Meu sogro deu um passo para frente e disse, com aquela voz grossa dele: Você fala isso para mim? Eu sou mais velho, mereço respeito. Respeito é uma via de mão dupla, respondi. E o senhor acabou de gritar com uma criança de 4 anos por um acidente. Minha sogra entrou na conversa, indignada. Ele só tentou educar. Se você continuar tratando esse menino como um príncipe, ele vai virar um adulto fraco. Olhei para minha esposa. Ela estava pálida,
segurando um guardanapo entre os dedos com tanta força que parecia que ia rasgar. Ela não dizia nada. Não defendia ninguém. Estava perdida entre dois lados, e eu percebi que aquela cena mexia com velhas feridas. Ela cresceu com gritos, com medo, com a regra do obedeça e não questione. Para ela, confronto com os pais sempre significou punição. Seu silêncio falava mais alto do que qualquer frase. Meu sogro bufou, apontou para a porta. Francamente, se meu neto fosse criado na minha casa, não teria esse tipo de comportamento. Mas se não querem que eu faça o que precisa ser feito, então nós vamos embora. Vocês que sigam com esse jeito mimado de criar criança. Eu não respondi. Fiz apenas um gesto com a mão, indicando a saída. Meu coração batia tão forte que eu sentia nos ouvidos. Meu filho me abraçava pelas pernas, soluçando baixo, como se ainda estivesse com medo de que o avô voltasse a gritar. Enquanto eles se levantavam, minha sogra murmurava ofensas baixas, palavras como fraco, covarde, não sabe ser pai. Meu cunhado, visivelmente desconfortável, pediu desculpas rápido e saiu atrás deles. Nada mais foi dito. Só se ouviu o som da porta batendo. Quando a casa finalmente ficou em silêncio, minha esposa desabou no sofá. Começou a chorar de um jeito que eu nunca tinha visto, não eram lágrimas de raiva, mas de dor acumulada. A imagem dela segurando a cabeça, repetindo, por que ele fez isso com nosso filho? Por quê? Ficou marcada em mim. Sentei ao lado dela, puxei nosso pequeno para o colo e tentei manter minha própria voz firme. Eu sei que foi difícil. Mas eu não vou deixar ninguém, nem sua família, tratar ele assim. Nem por um segundo. Ela assentiu, mas tinha algo nos olhos, algo que não consegui ler na hora, mistura de gratidão e culpa. Como se uma parte dela ainda temesse as consequências de enfrentar os pais. E as consequências vieram. No dia seguinte, minha sogra começou. Primeiro uma mensagem fria no WhatsApp. Depois outra. E outra. Vocês humilharam o pai dela. Sua casa é tóxica. Vocês estão afastando o menino de uma família que só quer o bem. Logo depois, ela mandou áudios para parentes no interior, dizendo que eu era agressivo, que tratei o sogro dela como lixo, que expulsei idosos no meio do jantar. A história já tinha virado outra completamente diferente. Minha esposa recebeu ligações da tia do primo, até de uma vizinha da mãe dela, todos perguntando o que tinha acontecido. Mas ninguém perguntava sobre nosso filho. Ninguém queria saber por que ele chorou, como se estivesse diante de um monstro. A família toda parecia mais preocupada com o orgulho ferido do patriarca do que com o bem-estar de uma criança. Meu filho, por sua vez, passou a perguntar todos os dias: o vovô vai voltar? Ele vai gritar comigo de novo? E isso partia meu coração. Minha esposa estava cada vez mais angustiada, dividida entre proteger o filho e não perder a família. E eu via nos olhos dela que aquele domingo abriu algo que ela evitou durante a vida inteira, uma ferida que ela sempre fingiu que não existia. E é aqui que a história começa a complicar de verdade. A família decidiu que queria uma conversa cara a cara. Uma reunião. Um acerto. Sempre com aquela cobrança de respeito, como se tudo fosse culpa nossa. Eu deveria aceitar encontrar com eles? Ou fiz bem em manter distância depois do que aconteceu com meu filho? Eu sabia que aceitar aquela reunião poderia ser um erro, parte de mim sentia isso no estômago, mas minha esposa pediu com uma voz baixa, quase frágil: talvez. Se conversarmos com calma, eles entendam que exageraram. Só quero que minha família pare de nos tratar como inimigos. E eu vi medo nos olhos dela. Medo de perder os pais. Medo de ser cortada da família. Então respirei fundo e concordei, mas com uma condição muito clara. Se seu pai levantar a voz para nosso filho, por qualquer motivo, eu vou embora. E essa será a última vez. Marcamos para o próximo domingo. Minha esposa estava nervosa o dia inteiro. Eu também. Nosso filho ficou perguntando se o vovô ia gritar de novo, e nós explicamos, com toda a delicadeza que podíamos, que estávamos indo para conversar, não para brigar. Ele apenas abaixou a cabeça e segurou na mão da mãe com força. Quando chegamos, a casa parecia normal, mas o clima não. O olhar da minha sogra era duro, o do meu sogro ainda mais. Ele sentou na poltrona como se fosse um rei na própria corte, esperando que todos o servissem.
Minha esposa tentou sorrir, mas ninguém retribuiu. A mesa estava posta, mas o jantar não tinha gosto de comida, tinha gosto de tensão. A conversa começou gelada, quase formal. Minha sogra foi a primeira a falar: "Vocês nos envergonharam. A família inteira está comentando. Seu pai não merecia ser expulso assim." Minha esposa respirou fundo, com a voz trêmula. "Ele gritou com nosso filho. Ele ficou apavorado. Vocês acham isso normal?" Meu sogro cruzou os braços, com aquele olhar de superioridade que sempre o acompanhou. Criança tem que aprender a ouvir um não. Se derramou suco, tem que ser corrigida. Se vocês não sabem fazer isso, alguém precisa fazer. Senti a raiva queimando dentro do peito, mas me mantive calmo. Mas a gritaria, o dedo no rosto. Tentar puxar ele pela mão? Isso não é correção, é agressão. Ele ficou traumatizado. Meu sogro deu uma risada curta e fria. Aquela risada que eu nunca vou esquecer. Trauma? Trauma é criar um moleque mimado que nunca ouviu um basta. Vocês dois estão criando um fraco. Minha esposa abaixou a cabeça como se aquelas palavras fossem facas. Eu segurei a mão dela debaixo da mesa, ela estava gelada. Olhei para meu sogro diretamente, sem desviar. Ele tem 4 anos. 4. Você não fala assim de uma criança. Minha sogra cortou no meio, já com o tom elevado. Sabe qual é o problema? Vocês não respeitam os mais velhos. Sempre fomos assim. Sempre educamos com firmeza. Se vocês não aguentam, o problema é de vocês. Foi então que a situação virou. Meu filho estava sentado ao meu lado, quietinho, desenhando com lápis de cor. Quando meu sogro viu, ele disse alto demais: "Está vendo? Só fica nesse rabisco inútil. Nem sabe se comportar direito. Criança tem que aprender a sentar quieto e comer sem bagunça, como gente." Meu filho, ao ouvir isso, corou, mordeu o lábio e começou a encolher no banco. Eu o vi diminuir, como se estivesse tentando desaparecer dentro da roupa. Ele nem tinha feito nada. E mesmo assim, ele começou a chorar. Não alto. Não escandaloso. Mas um choro silencioso, dolorido. Daqueles que quebram qualquer pai por dentro. E meu sogro, ao invés de se calar, levantou a voz ainda mais. "Não chora. Homem não chora. Você precisa aprender." Eu levantei na hora. O sangue pulsando nos ouvidos. Eu não gritei, não perdi o controle, apenas falei com uma firmeza que fez a mesa tremer. Acabou. A conversa terminou. "Nunca mais você fala assim com o meu filho. Nunca mais." Meu sogro bateu na mesa, como se quisesse provar força. "Então sai da minha casa." Eu olhei para minha esposa. Ela estava com lágrimas escorrendo sem fazer barulho, segurando nosso filho contra o peito, como se quisesse protegê-lo do mundo. Tomei sua mão e disse calmamente: "Vamos. Não precisamos ficar onde não somos respeitados." Saímos sem olhar para trás. A porta se fechou. E algo dentro dela também. Mas a história não terminou aí. Depois daquele dia, minha sogra iniciou algo que posso chamar apenas de campanha. Ligava para familiares dizendo que eu arrastei minha esposa embora. Mandava mensagens para ela dizendo que eu a estava afastando da família, que eu era controlador. Alguns parentes começaram a mandar indiretas nas redes sociais. Críticas veladas. Outras nem tanto. Tudo porque protegi meu filho. Minha esposa estava quebrada emocionalmente. Chorava à noite, com medo de cortar laços com a própria família. Eu tentava apoiar, mas ela parecia estar no meio de uma guerra interna, entre quem ela é agora e quem ela aprendeu a ser quando era criança. E tudo ficou ainda pior quando minha sogra fez algo que jamais imaginei. Querem saber até onde ela foi para tentar nos humilhar? Se alguém me dissesse que a história chegaria ao ponto que chegou, eu teria rido, achando exagero. Mas quando uma família se sente contrariada, especialmente quando está acostumada a ser obedecida, o ego vira uma arma. E foi exatamente o que aconteceu. 2 semanas depois da última discussão, minha esposa recebeu uma mensagem longa da mãe, mas não era uma mensagem privada. Era um texto publicado no Facebook, aberto, público, cheio de indiretas que qualquer um entenderia. Palavras como genro ingrato, homem que tira a filha da família, criança criada sem limites, pai manipulador.
Era um texto construído com cuidado para me pintar como um monstro. E pior, tinha centenas de comentários. Alguns parentes defendendo, outros atacando. Gente que nunca nos visitou opinando com frases como tem que educar mesmo. Criança mimada vira adulto inútil. Até colegas de trabalho dela viram, e um deles até comentou perguntando se era sobre o marido dela. Minha esposa leu em silêncio. Quando chegou na metade, a mão dela tremia tanto que o celular quase caiu. Eu tirei o aparelho devagar e coloquei sobre a mesa. Ela me olhou com os olhos cheios d'água e disse: "Eles acham que você é o inimigo. Mas eles não viram o que eu vivi minha vida inteira. Eu cresci ouvindo gritos. Eu cresci com medo. E agora que tenho a chance de fazer diferente com nosso filho. Eles dizem que é errado." Ela chorou com o rosto nas mãos, não aquele choro impulsivo, mas um choro profundo, de anos engolidos. E ali eu percebi algo doloroso. Minha esposa não estava apenas lutando com a família. Ela estava lutando com o passado. Com a criança que ela foi. Com a voz do pai dizendo o que ela podia ou não ser. Eu abracei ela com força, sem pressa. Nosso filho se aproximou, sentou no colo dela e disse baixinho: "Mamãe, eu fico com você. Sempre." Aquela frase partiu algo dentro dela, e ao mesmo tempo consertou. Ela o abraçou com tanto carinho que parecia ter medo de deixá-lo escapar. No dia seguinte, ela tomou uma decisão. Bloqueou o número da mãe. Bloqueou o do pai. Silenciou parentes que continuavam atacando. E pela primeira vez desde que tudo começou, eu vi paz no rosto dela. Uma paz frágil, mas real. Nós não queríamos cortar laços para sempre, mas precisávamos respirar. Precisávamos proteger nosso filho, nossa casa, nossa sanidade. As semanas passaram. Meu sogro e minha sogra não tentaram mais contato, apenas continuaram alimentando boatos, mensagens venenosas, histórias distorcidas. Eu deixei correr. Aprendi que não se pode controlar o que falam, apenas como respondemos. E eu respondi da forma mais simples, vivendo minha vida em paz com minha família pequena, mas inteira. Hoje nosso filho ri sem medo dentro de casa. Derrama suco, derrama água, derruba brinquedos, e tudo bem. Porque ele sabe que erro não é motivo para humilhação. Ele está crescendo com limites, sim, mas com afeto. Com respeito. Com voz. Minha esposa ainda sente falta da família em alguns dias. Talvez um dia exista conversa, talvez não. Mas agora ela escolhe não mais sacrificar a própria saúde, e a do filho, para agradar quem só quer controle. E eu? Eu não me arrependo. Se defender meu filho me torna o vilão, então que seja. Prefiro ser o vilão do orgulho alheio do que o herói de um lar silencioso e cheio de medo. Se você chegou até aqui, eu quero saber honestamente: eu fui errado por cortar o contato para proteger meu filho? Ou existe um cenário onde ainda valeria a pena tentar reconciliação? Quero ouvir o que vocês fariam no meu lugar.